O professor Ladislau Dalbor, economista da PUC São Paulo, afirmou em audiência pública na Câmara dos Deputados no último dia 30 em Brasília que, somadas as taxas básicas de juro, as taxas cobradas às famílias brasileiras e às pequenas e médias empresas, drenam para o setor financeiro 20% do PIB. Dalbor calcula que outros 11% deixam de ser arrecadados por evasão e renúncias fiscais, totalizando 31% do PIB. Ele afirma que a lei determina que o sistema financeiro deve estar a serviço do desenvolvimento, o que é impossível, na opinião dele, com essas taxas de juros. E acrescentou que isso contribui decisivamente para a desindustrialização no Brasil. Eu queria trazer aqui uma análise integrada do fluxo financeiro. É um trabalho que eu fiz para muitos países no quadro da ONU, que é o fluxo financeiro integrado. Como é que, basicamente, para onde vai o dinheiro? Porque aqui muito se discute, meu Deus, o déficit, de onde virá o dinheiro? Na realidade, o dinheiro que vai para atividades produtivas, que geram mais atividades, que dinamizam a economia, eles se cobrem, né? Então, essa apresentação vai nesse sentido. Deixa eu sugerir primeiro, relativamente à taxa Selic. Esse 13,25% nessa... A gente faz essa pesquisa com todo um grupo no quadro da PUC de São Paulo. Esse 13,25% justificado com a inflação, não há economista que, de boa fé, aceite esse argumento. Porque a inflação de demanda, assim, você pode esfriar a economia colocando dinheiro na dívida pública, certo? Agora, no sistema, como se a economia estivesse bombando, que a gente precisa esfriá-la. Então, isso, francamente, é uma narrativa sem fundamento. Isso é bastante revoltante, na realidade, né? Agora, o que se tira da economia real, né, é dinheiro nosso, dos nossos impostos, né, que termina indo para os grupos financeiros, para os bancos, para os grandes aplicadores financeiros. Isso representa, para mim, ordem de grandeza, pelo menos 7% do PIB. É 7% do PIB que podia ser reinvestido, que é simplesmente drenado, né? Não estou exagerando os números, gente, eu sou realmente bastante responsável e eu tenho feito isso na área internacional e a gente se surpreende, digamos, porque os números que foram apresentados por Maria Lúcia Fatorelli, né, estão aí, nós somos o topo do mundo, certo? E com essa justificativa da demanda. Uma coisa importante também, o Carlos Luque, no Valor Econômico, é um grupo, eles publicaram a pesquisa deles, mostrando que 82% do estoque da dívida, bruto, cerca de 7,5 trilhões, 82% desse estoque, não é que o governo se endividou para abrir a estrada, para construir universidades, etc., para investir. Não é juros sobre a dívida pública aplicados na dívida pública e vão aumentando, é juro sobre juro, certo? O que significa um dreno líquido da economia. Isso, taxa Selic, tá? Ordem de grandeza, um dreno de 7% do PIB. Um segundo eixo, que está tanto nos dados do Banco Central, como nos dados da NEFAC, os juros sobre as famílias, né? O dado do Banco Central, a taxa média de juros no Brasil para famílias, pessoa física, 55,8%, tá? Dado do Banco Central. 55,8%. Na França, é entre 4% e 4,5%. Na China, é 4,6%. Descontem 2% de inflação, é um juro real para as famílias de 2,6%. Dá para financiar coisas, né? Aqui, a média, 55,8%. Está aqui nas estatísticas monetárias financeiras do Banco Central, vocês podem consultar, esses são dados de 28 de agosto, agora, de anteontem, né? Na realidade, isso é particularmente importante, porque quando você trava
a demanda das famílias, as famílias estão pagando juros, não estão comprando. Certo? Você paralisa a economia, porque a demanda das famílias é o principal. Para que serve a economia? Para as famílias, o resto é conversa. Certo? Então, na realidade, você está paralisando a demanda. O Banco Central apresenta um estoque da dívida das famílias de 1,8 trilhão, pagando 55,8%, isso é um dreno da ordem de 10% do PIB, através da taxa Selic 7%, aqui 10% do PIB. Né? São juros pagos pelas famílias, e aí gera o que foi mencionado pela Maria Lúcia, é que nós temos 72 milhões de adultos no Brasil que estão inadimplentes. Certo? Ou seja, numa situação de nome sujo. 72 milhões de adultos, gente. Certo? E 79% das famílias, né, que você mencionou, que estão atoladas em dívida. Ou seja, isso é diferente de um capitalista, digamos, que explora o trabalhador, paga maus salários, coisas do gênero, que a gente estuda, mais-valia, todas essas coisas. Isso aqui é sem produzir nada, simplesmente extraindo. Você, para explorar um trabalhador, de um produtor de sapatos, pelo menos você tem que gerar um emprego, né? Tem que gerar produto. Aqui não, simplesmente é um dreno. Portanto, 7% com a taxa Selic, 10% com endividamento das famílias. Certo? Quando a gente pega o endividamento, dado do Banco Central, na mesma fonte, das empresas, isso atinge em particular a pequena e média empresa, porque as grandes negociam em nível internacional. Certo? A pequena e média empresa está pagando, em média, 23,1%. 23,1% para a empresa é mortal. Não à toa o Brasil se desindustrializou com esse ritmo. Isso, pegando o estoque da dívida deles, de 1,3 trilhão, isso vai dar mais ou menos um dreno de 3% do PIB. Vamos somando, tá? 7% com a taxa Selic, 10% com o endividamento das famílias, 3% do PIB através do endividamento, em particular da pequena e média empresa, nós estamos com 20%. Será que é simples dreno, não volta nada? Nós não temos os dados para o Brasil. Estou apresentando uma pesquisa, tá? Se a gente pega esse dinheiro, quanto volta, nós temos estimativas para esse mecanismo dos Estados Unidos, do Roosevelt Institute. Eles consideram que apenas 10% volta para a economia real. Né? Porque, por exemplo, tiram juros das famílias, isso dá lucro para a Faria Lima, para os grandes bancos, para os grandes aplicadores. Eles não vão abrir empresa com isso, eles vão simplesmente, por exemplo, aplicar na taxa Selic, que paga 13,25%, lucro líquido, né? Não precisa estar produzindo coisas, esse é o nível. Né? Deixa eu dizer que, em grande parte, essa coisa passa no nível do público, porque são apresentados em forma de juro ao mês. Isso confunde imensamente a população. Eu realmente, gente, eu trabalhei em muitos países no quadro das Nações Unidas. Isso aqui sabe, as pessoas não entendem. Deixa eu mencionar para vocês que eu recebi no meu SMS, sem pedir, do Santander, a mensagem seguinte. Eles escrevem: Ladislas, ótimo, o nome deles para mim. Ladislas, ótima notícia para um momento de sufoco. A taxa de juros do seu limite de conta caiu para 5,9% A.M. É simpático, né? Até 31 de 1 de 23, que era quando eu recebi, porque é uma oportunidade, né? Para não perder. Gente, sabe o que é 5,9%? É 100%, gente. Certo? 100% ao ano, quer dizer, 5,9% ao mês, né? Certo? E milhões de pessoas seguramente receberam isso. Ou seja, eu queria lembrar, né, que no artigo 192 da Constituição estava que o juro máximo seria 12% real, né, mais inflação, que além disso seria considerado crime de usura. Tá? Crime de usura na França, por exemplo, está em 7,9% ao ano. Acima disso, você está em cana.
certo? Não precisaram colocar na Constituição, colocaram no Código Comercial, no caso da França. Isso é absolutamente escandaloso. Agora, eu queria puxar e recomendar uma visão integrada no seguinte: aqui nós temos o dreno através de juros, que, portanto, não exige produção, é juro, é computador só, tá? Ninguém está produzindo nada aqui. Certo? Nós estamos em 20% do PIB, descontem 10% que volta para a economia, estão vendo mais ou menos, em todo caso, mais de 15% do PIB é esterilizado nessa economia. Agora, do ponto de vista das empresas, isso é trágico, né? E geração de emprego, e geração de impostos, etc., porque, primeiro, eles não têm para quem vender, certo? Eu tenho essa citação do empresário no Estadão, diz: está mais barato eu contratar, né? Quebraram a lei trabalhista. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para que vender? Certo? 1. 2, para pagar a taxa de juros de 23%, para a empresa é inviável. 3, ele tem a possibilidade de colocar na taxa Selic sem produzir, simplesmente um dreno sobre nossos impostos, certo? Então, isso paralisa a economia e gera esse desemprego. Deixa eu dizer que a este tipo de dreno via juros, nós temos que acrescentar a sonegação. Tá? Ou seja, uma coisa é dinheiro que é drenado por juros, outra coisa é dinheiro que deixam de pagar. A sonegação, o Simplofaz me dá um número de 7% do PIB, tá? Que deixam de pagar. O Simplofaz. Gente, eu nessa pesquisa, portanto, fui juntando as várias fontes, tá? Para ter o fluxo financeiro integrado, coisa que eu fiz, enfim, que se faz internacionalmente e que é necessário, a meu ver, como abordagem desse problema. Tá? Portanto, a sonegação. E nós temos as renúncias fiscais, que algumas são justificáveis para facilitar o desenvolvimento de certa região, mas, no conjunto, há muito coisas de colegas, digamos assim, certo? Renúncias fiscais são 4%. Vão somando, tá, gente? Nos paraísos fiscais, nós não temos os dados atuais. Eu tenho dado do Tax Justice Network. O último dado da pesquisa que fizeram é de 2012. De lá para cá, não sei quanto aumentou, né? Agora, ordem de grandeza equivalia a 28% do PIB. É um estoque que está lá fora. Tá? Aliás, com Paulo Guedes e outros, né? O outro. Né? Roberto Campos Neto também tem um offshore. Roberto, exatamente. Inclusive isento de imposto. Né? Enfim, esse é um nível. Deixa eu só mencionar que, como a moeda mudou de qualidade, eu, na minha idade, ainda uso essa coisa antiga, vocês conhecem? Impresso pelo governo. Isso, no mundo, hoje representa cerca de 3% apenas da liquidez. 97% são sinais magnéticos. Sinais magnéticos, as transferências, enfim, não precisa revistar mala no aeroporto, nem coisa do gênero. Tudo se faz. O sistema se globalizou, o sistema financeiro, é chamado internacionalmente de financiarização, mas os governos continuam nacionais e não tem regulação global. A primeira regulação global está sendo discutida hoje na OCDE, o chamado BEPS, né? Base Erosion and Profit Shifting. Na realidade, há uma perda de controle. Agora, no Brasil, participa disso, a meu ver, de maneira grotesca, comparando com outros países. Né? Deixa eu puxar, portanto, temos as taxas de juros, a sonegação e renúncias, né, e os paraísos fiscais, e temos a parte da tributação. A parte da tributação é dramática, né, porque desde 95 nós temos lucros e dividendos distribuídos, não pagam. Certo? Então, esse andar de cima, lá, os bilionários de cima, os 290 bilionários que a Forbes nos apresenta, pagam pouquíssimo imposto ou não pagam imposto. Né? Eu pago 27,5% como professor. Não faço evasão fiscal porque ninguém pergunta se eu quero fazer evasão fiscal. Me deduz na fonte, certo? Esse é o nível. Agora, lucros e dividendos, 1. 2, imposto territorial rural. Não é cobrado, simplesmente. Está na lei e deveria ser cobrado.
Deixa eu lembrar que nós temos no Brasil 353 milhões de hectares de propriedades agrícolas, tá? De estabelecimentos agrícolas. 353 milhões de hectares. Quanto a gente usa para lavoura efetiva, somando temporária e permanente, 63 milhões. Tá? A estimativa por baixo de terra subutilizada no Brasil, 160 milhões de hectares. 160 milhões de hectares dá 5 vezes a Itália. Sabe o quê? Você ter terra parada, ou espalha um pouco de boi, você tem um rentismo. Essa terra vai valorizando gradualmente, né? Isso é dramático, né? Porque na Europa, por exemplo, você cobra efetivamente sobre terra parada, as pessoas ou vendem para quem vai produzir ou produzem, né? Deixa eu acrescentar a Lei Candir, né? Que não cobra imposto sobre produtos primários ou semiprimários, o que leva as pessoas a investir, produzir soja para exportação e fazer vez de arroz para a população. É espantoso, em termos internacionais, a gente ter 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em segurança alimentar, né? Nós produzimos no Brasil, de grãos, só de grãos, 4 quilos por pessoa por dia. E temos essa fome, né? Isso aqui, olha, eu uso internacionalmente esses dados, o pessoal não entende, né? Aliás, tenho que apresentar também os dados dos bancos para eles acreditarem nas taxas de juros. Fechando, senhor presidente, basicamente, o nosso desafio principal aqui é desigualdade e o sistema de juros, o sistema de evasão e os sistemas tributários não recompõem, pelo contrário, né, agrava a desigualdade. Nesse sentido, eu acho que a deformação é sistêmica. Isso exige muito mais pesquisa. Por exemplo, quanto é que deixa de ser arrecadado, por exemplo, pela isenção de lucros e dividendos. Isso pode ser avaliado fazendo a comparação média com o país da OCDE. Né? Ou seja, nós precisamos de mais pesquisas. Eu acho que a gente poderia pedir para o IBGE, inclusive, de entrar nessa pesquisa. Lembrando que o dinheiro é nosso, né? Que o artigo 192 foi tirado pelos banqueiros, né? Em 2003, tem um livro excelente chamado O Complô, do Zanetti, mostra como se tirou o artigo 192 da Constituição. Pelo artigo que existia, tudo que está sendo feito hoje entraria no que era no texto da Constituição, que usura será considerado como crime, tratado nos termos da lei. Tá? Deixa eu lembrar só uma frase que eu uso esse artigo, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, é um resumo da pesquisa, tá? Chama O Dreno Financeiro, vocês podem pegar no meu site O Dreno Financeiro. A frase vem assim, é o que se manteve, o do artigo 192, porque o resto cortaram. O sistema financeiro nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Isso que está nos termos da lei, né? Muito obrigado.